Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo de número 4. A partir do versículo de número 9. A gente vai ler o versículo 9 e o versículo de número 10. Enquanto isso, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa rica e preciosa oportunidade. Eu estou igual o João Batista. Ele disse: importa é que eu diminua e que ele cresça. O salmista no Salmo 42 diz assim: assim como a corça ela anseia por águas, assim eu tenho sede de ti. Assim eu tenho sede de estar na presença de Deus. Assim eu tenho sede de estar na casa do Senhor. Glória a Deus. O texto diz assim: e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se abençoares-me muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. O livro das Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, ele é o livro da história, um dos livros da história. Se a gente for procurar na divisão bíblica, ele está contido na história dos reis de Israel. Ali era um compilado de 6 livros: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E esse livro foi escrito para o povo que acabara de regressar do cativeiro babilônico. O povo foi levado cativo para a Babilônia por permissão do próprio Deus. O próprio Deus permitiu que a Babilônia os levasse cativo, porque Deus, ele instituiu uma lei do ano sabático, aonde o povo, ele trabalharia 6 anos, e 1 ano eles descansariam. Era o 7º ano, o ano sabático do Senhor. Trabalharia 6, e 1 ano descansariam, vivendo daquilo que eles tinham trabalhado. Só que o povo não obedeceu. Chegou no 7º ano, o povo continuou a trabalhar. Ao invés de descansar e provar daquilo que o Senhor instituiu, o povo foi teimoso. O povo continuou trabalhando. E aí passou o 7º ano, e eles continuaram trabalhando. E Deus, ele é mestre, irmão, em matemática. Deus, ele sabe fazer conta.
primeiros 7 anos, quando chegou o ano sabático, eles não obedeceram, é a mesma coisa que Deus está dizendo: me deve uma. Segunda, me deve 2. Terceiro, me deve 3. Quarto, me deve 4. E assim por diante. Agora chega o ano de número 70 e Jeremias vai profetizar que esse povo vai ser levado para o exílio, para o cativeiro babilônico. E lá eles passaram 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos exilados no cativeiro babilônico. Porque quando eu e você, a gente não obedece algo que o Senhor ele nos instrui, Ele sabe trazer eu e você para perto dEle. Ele sabe fazer com que eu e você, a gente venha a ter mais momentos, a gente venha a ter mais período de busca, mesmo que Ele tiver que usar o cativeiro, mesmo que Ele tiver que usar o exílio, Ele vai nos trazer novamente para perto. Agora tem um povo que está voltando do cativeiro babilônico. E aí que entra o autor, o cronista, assim chamado, que vai escrever o livro das crônicas. E o livro das crônicas é aquele livro que, se você estiver fazendo aquele mistério que a gente gosta, que é ler a Bíblia em um ano, quando você chegar aqui você vai travar. Quando você chegar aqui você vai querer parar de ler, ou vai mudar de livro. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo de número 9 é só genealogia. É só Deus instruindo o cronista a falar de fulano gerou Ciclano, e Ciclano gerou Beltrano, e Beltrano gerou não sei quem, e aí vai gerando, e só genealogia. São só nomes ali. Então, se a gente estiver fazendo aquela leitura de um ano, geralmente a gente vai achar que esse texto ele é um pouco chato. Só que o que o cronista está fazendo aqui na direção de Deus? O povo está voltando do exílio babilônico. Então o povo precisa lembrar da sua identidade. Então, quando ele vai fazer menção da sua genealogia, ele vai lembrar o povo que o povo tem uma promessa. Ele vai lembrar o povo que o povo tem uma identidade. Então ele vai citar os nomes dos seus pais, os nomes dos seus antepassados, e vai vir citando. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto, que ele vem citando toda a sua genealogia, e ele vai dar uma parada no capítulo de número 4, quando ele vai citar as tribos de Judá, a tribo de Judá. Ele vai interromper com uma pequena história, e essa pequena história é de um personagem chamado Jabes. E o texto diz: e foi Jabes. Primeiro, Jabes significa tristeza. Jabes significa dor. Jabes significa aflição. Só que quando a gente continua lendo o texto, porque o nome dele foi colocado assim? Porque geralmente o nome ele tem muito valor. O nome para o israelita, para o hebreu, ele tem muito valor. Então vai fazendo menção da sua genealogia, vai fazendo menção do seu nome e da sua linhagem. Então aqui, quando fala que o nome dele é Jabes, a mãe dele o gerou em meio a muita dor. A mãe dele o gerou em meio a muita tristeza. Só que o texto aqui, ele vai nos afirmar que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, Jabes é aquela pessoa, Jabes é aquele homem que no meio da sociedade já nasce rotulado. Já nasce com um rótulo. Por quê? Porque nasceu em meio à tristeza,
nasceu em meio à dor. Então já tem um rótulo sobre a vida dele, de tristeza ou de dor. O nome para o israelita, como eu disse, ele é muito valorizado. Por quê? Porque o nome vai ditar acerca do seu destino. A gente observa o nome Jacó. A gente acha que o nome Jacó significa suplantador ou enganador. Só que o nome Jacó significa aquele que agarra ao seu calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então a sua trajetória, ele passou o tempo todo agarrado no calcanhar do seu irmão, como? Querendo ser o seu irmão. Agora, o caráter dele de suplantador, de enganador, foi sendo forjado, foi sendo formado. Observe que o nome dele não é enganador, é aquele que agarra ao calcanhar. O nome Jabes aqui também, ele tem essa conotação de dor, ele tem essa conotação de tristeza, ele tem essa conotação de aflição. Observe mais uma vez, eu quero enfatizar que ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para seguir uma vida que fosse desalinhada. Mas observe que o texto vai dizer que ele foi ilustre em meio aos seus irmãos. Isso daqui me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando a gente olha na Bíblia e a gente vê essa palavra ilustre, essa palavra vai ser uma palavra com significado de destaque, um significado de honra, alguém que foi honrado. E tem alguns exemplos na Bíblia de alguns irmãos, como por exemplo José. José, ele teve um sonho. José, ele se destacou entre os seus irmãos. José, ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. José, ele foi vendido pelos amalequitas para os seus irmãos. E observe que quando a gente lê a biografia de José, aonde José chegava, ele prosperava. E o texto diz, aonde ele chegava, ele prosperava. Ele chegou na casa de Potifar, ele prosperou. Ele chegou na casa de Faraó, ele prosperou. Então, independente do que aconteceu com ele, ele foi ilustre. Independente do que aconteceu com ele, ele se destacou. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à luta, ele continuou se destacando. Tem mais exemplo na Bíblia? Tem um homem chamado Davi. Davi, ele tem os seus irmãos. Seus irmãos são fortes, seus irmãos são belos, mas nenhum deles é o homem que é chamado segundo o coração de Deus. Davi foi aquele que se destacou. Davi foi o homem que matou o urso. Davi foi o homem que matou o leão. Davi foi o homem que derrubou o gigante, mesmo sendo pastor de ovelha. Pastor de ovelha naquele tempo não era um trabalho honrado, mas mesmo assim Davi foi aquele a quem Deus escolheu, e um homem segundo o coração de Deus. Aqui a palavra do Senhor vai nos revelar um homem por nome Jabes, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser alguém que não iria chegar em lugar nenhum, mas Deus o chamou, e o texto diz que ele se destacou, o texto diz que ele foi errado. E para quem tem mão levantada nessa noite, eu quero profetizar uma palavra na sua vida, só para quem vai receber com uma, com duas, com as 10 mãos, com os 10 dedos levantados para cima. Não é porque você foi rotulado pela sociedade que a sua sentença está declarada. Não é porque alguém te entristeceu, que você nasceu em meio à dor, que a sua sentença está declarada. Ei, meu irmão e ei, minha irmã, você não é obra do acaso. Você, aleluia. Ei, o rótulo que ele carregava não foi o que ditou a sentença da vida dele.
o rótulo que ele carregou, o nome que ele carregou, não foi o destino que Deus tinha preparado. Quem pega essa palavra aqui? Alguém te rotulou, alguém pontuou, não vai chegar a lugar nenhum. Alguém pontuou, não vai dar em nada. Mas o meu Deus e o teu Deus está aqui para profetizar na sua vida que você vai ser honrado. Você, meu irmão, minha irmã, Deus vai te honrar para a glória de Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio em lugares que não são legais, Deus vai te honrar para a glória de Deus. Aleluia. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à aflição, ele conseguiu se destacar. Mesmo em meio à dor, à aflição e à tristeza, ele conseguiu influenciar. Meu Deus, aonde ele pisava, ele influenciava. Agora o texto continua dizendo no versículo de número 10, eu quero pegar nessa temática, os 4 pedidos de Jabes. Aqui ele vai fazer uma oração, aqui ele vai invocar o nome do Senhor. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele não vai colocar a culpa em Deus pelo rótulo que ele recebeu. Aleluia. Ele não colocou culpa nenhuma ao Senhor, porque ele tinha recebido da mãe dele aquele nome, mas ele correu para Deus. A minha solução e a tua solução é Deus. A solução para a minha dor e para a sua solução para a dor é Deus. Aleluia. A verdadeira mudança ocorre dentro de mim, dentro de você, quando nós nos derramamos ao altar do Senhor em oração. A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Coisas que você ainda não sabe, Deus vai revelar através da oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16, o texto diz assim: aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Salmo 50, verso 15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia. Quer receber um segredo do Senhor? Se prostra em oração, se dobra. Está doendo, mas se dobra. Está com tristeza, mas se dobra. Está com angústia, mas se dobra perante a face do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o primeiro pedido de Jabes é: tomara que o Senhor me abençoe. Aleluia. Não é uma oração egoísta, irmão, porque a gente tem que buscar as nossas bênçãos que estão nas regiões celestiais. Está lá, está te esperando, está no seu nome. Agora você está sendo preparado. Vamos buscar que uma hora chega, na hora certa, ela vai chegar, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Provérbios 10 e 22, o texto diz assim: a bênção do Senhor é o que enriquece, e Ele não acrescenta a dores na minha vida e na sua vida. Efésios capítulo 1, verso 3, o texto diz assim: bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, passado, o qual nos abençoou, passado. Quer sua bênção no futuro? Ele já derramou a sua bênção no passado. Qual que foi a maior bênção que Ele derramou para a minha vida e sua vida? A salvação. Já foi abençoado com a bênção da salvação nas regiões celestiais. Elas estão nas regiões, nos lugares celestiais. O que eu e você tem que fazer? Tem que ir em oração buscar. Aleluia.
Glória a Deus, Ele abençoa. Às vezes a gente pensa que a nossa vida na caminhada cristã é só prova, só luta, só peleja, só prova, só luta, só peleja, só prova, só luta, só peleja. Mas Deus, Ele abençoa ainda os crentes. Deus, Ele tem bênção do alto para a minha vida e para a sua vida. Oh glória, aleluia. Só que eu e você, como a gente louvou, eu e você, a gente não vai correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas me seguirão. As bênçãos do Senhor, elas te seguirão. As bênçãos do Senhor, elas seguirão a tua casa. A bênção do Senhor, ela seguirá a tua família. A bênção do Senhor, ela seguirá os teus filhos aonde você pisar. Aonde a palma das suas mãos encostarem, Ele vai te dar por herança. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra para a glória de Deus. Isso aqui não é mensagem triunfalista, não. E nem mensagem de teologia da prosperidade. Está na Bíblia aqui, ó. Por quê? Porque a teologia da libertação vai falar sobre a maldição hereditária. Então Jabes estava com a maldição aqui no nome. Negativo, não tinha maldição nenhuma na vida dele. Aleluia. A maldição foi quebrada na minha vida e na sua vida lá na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz assim: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo, Ele foi pendurado no madeiro pela minha vida e pela sua vida. Toda maldição foi lançada lá na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Agora ele está orando ao Senhor. Ele está colocando algo perante o Senhor. Primeira petição dele: Senhor, me abençoa, Senhor. Eu já vim da onde eu vim, Senhor. Eu tinha tudo para dar errado, Senhor. Pega essa palavra, irmão. Eu tinha tudo para dar errado. Só que sai da frente, Satanás. Você perdeu mais uma. Você perdeu mais uma, Satanás. Não é porque eu tenho um rótulo nas minhas costas. Não é porque eu tenho uma circunstância. Não é porque eu tenho influências contrárias que eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Oh glória. Sabe quem pode mudar essa situação? Sou eu e você. Aleluia, com o Senhor na nossa frente. O Deus que nunca perdeu uma guerra. O Deus que nunca perdeu uma batalha está na minha frente, está na sua frente. Ele orou, segundo o pedido de Jabes: e me alargue as fronteiras. Isaías 54, e o verso 2 e 3 diz assim: amplia o lugar da minha tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma o bem das tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a mão esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades e sejam assoladas. Aleluia. Tem prova? Tem luta? Tem. Mas se eu orar e você orar, Ele pode me abençoar e te abençoar com coisas grandes. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é as que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele orou por crescimento. E você tem orado pelo seu crescimento? Tem orado?
pela a sua expansão, ele não só orou pela expansão territorial, porque quando ele fala assim, ó, amplia minhas tendas, ele está lembrando da bênção que Deus fez para Abraão. Você tem orado pelo seu crescimento espiritual, para que Deus venha cumprir os seus propósitos na sua vida. Ei, Deus tem um rebote na sua vida. Deus é aquele que Ele amplia os espaços para mim e para você. Deus é aquele que Ele ainda alarga as minhas tendas e as suas tendas. Deus tem crescimento para a igreja. Eu vou repetir: Deus tem crescimento para a igreja. Deus tem um tempo novo para a igreja do Senhor. Deus tem um tempo de bênção. Deus tem um tempo de crescimento. Deus tem um tempo de alargamento de tendas. Deus tem um tempo para a glória de Deus. Deus tem um tempo na sua vida, irmão. Aleluia. Filipenses capítulo 13 e o 14 diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que eu vou esquecer das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Ó, irmão, visão de águia. Aleluia. Profetizo sobre a sua vida a visão de águia. Aleluia. Olha para as coisas do alto. Olha para o alto. É do alto que vem o meu socorro, o teu socorro. O Senhor ainda Ele abre a janela dos céus para a tua igreja. O Senhor ainda abre a janela dos céus para o teu povo. Aleluia. Mas prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Deus tem bênção para aquele que clama. Deus tem bênção. Deus tem alargamento, crescimento. Eu quero profetizar para alguém aqui que Deus colocou no meu coração. Deus, Ele ainda abre porta dentro de outra porta. Deus, Ele ainda abre porta aonde não tem parede. Deus, Ele ainda abre caminho no meio do mar. Deus, Ele ainda carrega o seu povo na palma das suas mãos para atravessar o mar. Oh glória, quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Aleluia. Deus tem algo novo para nós. Aleluia. Terceiro pedido de Jabes: que a tua mão seja comigo. Ó, sem o Senhor a gente não chega em lugar nenhum. A mão de Deus aqui, ela vai simbolizar a direção, a força, a proteção e o favor. Por quê? Porque não adianta eu ser abençoado sem direção. Não adianta eu ter crescimento sem ter a direção de Deus. Não adianta eu ter o crescimento e a bênção sem ter a força do Senhor sobre a minha vida e a proteção e o seu favor sobre a minha vida. Não adianta eu crescer sem propósito. O propósito do Senhor é eu crescer e o reino de Deus crescer também. É eu crescer e o reino de Deus expandir também. Para a glória de Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Enquanto você cresce, o reino de Deus cresce junto com você. Enquanto você cresce, o reino de Deus avança junto com você. Isso aqui é para quem acredita e tem a mão levantada para o alto. Enquanto Deus te abençoa, enquanto Deus amplia, Ele vai te dar a direção. Ele está te dando a direção. Ei homem, ei mulher, Ele está te dando a direção nessa noite. A mão do Senhor diz nessa noite, aqui na igreja pentecostal da armadura de Deus: eu sou contigo, vai na tua força, valoroso varão.
Alabaracala súria. Alamandorre badaracalavácia. Dor que ele mandaracala sé. Ele mandorre mandarácia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo. Eu te sustento com a destra da mão da minha justiça. Glória. Eu te sustento. Eu sou a tua provisão. Alabaracandoreve mandarácia. Romandarahé, remandaracala súria. Rebandore me dará calácia. Alabaracala mandore vassé. É dor que nele me dera face. Aleluia. Ei homem, ei mulher, sou eu quem cuido do teu projeto. Alabaracalacé, sou eu quem cuido dos seus planos. Sou eu quem estou à frente dos seus objetivos. E sou eu quem estou à frente da tua direção. Alamandorre calamandore badarafacia. A direção quem dá é o Senhor. A direção quem dá é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Coisa boa é estar na mão de Deus. Coisa boa é entregar tudo nas mãos do Senhor. Tem um hino que diz assim, ó: quando tudo perante o Senhor estiver, me ajuda. Só então quando tudo deixares no altar. Vamos de novo? Quando tudo seja comigo, que quando eu estou debaixo das mãos do Senhor, eu não só tenho a direção, eu tenho aquele que me guarda, aleluia. O guarda de Israel, ele não dorme e nem toscaneja. Eu olho para o alto, que de onde me vem o socorro. O meu socorro virá do Senhor, aquele que fez os céus e fez a terra. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de livramento para você. Aleluia. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a sua casa, a sua família não será atingido. Deus tem dado livramentos que eu e você, a gente não tem visto. Você já glorificou a Deus por isso? Você já glorificou pelos livramentos que você nem viu? Aleluia. Era a mão de Deus. É a mão de Deus.
Não deixa que eu seja aflito, que nem um mal. Senhor, já me maldisseram. Senhor, já me rotularam. Mas eu sei, Senhor. Eu sei, Deus. Eu sou grato a Ti, Senhor. Porque eu entendi o meu propósito, Senhor. Eu entendi que o Senhor tem uma missão na minha vida, Senhor. Eu entendi que o Senhor fez com que eu não entendesse que eu não sou obra do acaso. Não sou não. Não sou não. Eu não vim a esse mundo em vão. Você não veio a esse mundo em vão. É por isso que Ele tem guardado você. É por isso que a mão dele tem sido com você. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Senhor, guarda-me do mal. Não me deixa meus pés vacilarem. Não deixa, Senhor. Não deixa, assim, já entendi tudo isso através de uma oração. Ah, Senhor, não deixa meus pés fraquejarem não, Senhor. Me ajuda a ser forte no dia da minha angústia. Diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, irmão. Você é forte, meu irmão. E a minha força e a tua força está no Senhor. A minha graça te basta. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Aleluia. Aleluia. Senhor, que seja feita a tua vontade. Ó. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ó. Sabe por que Deus ouviu, pastor, a oração de Jabes? Porque ele soube pedir. Eita glória, eita glória, aleluia. Deus só vai ouvir a minha oração e a tua oração quando você souber pedir. Ele vai responder a minha oração e a tua oração quando eu e você soubesse pedir. Por quê? Porque eu tenho que orar para o que vai chegar, o que vai acontecer, não seja para minha glória, para minha honra, seja para a glória e para a honra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe o que você aprende com Jabes, igreja? Sabe o que a gente aprende com Jabes? Que o meu passado não determina meu futuro. Eita, aleluia. Eu pude até ter um passado de dor, um passado de aflição, um passado de tristeza, mas a oração ainda muda a história. A oração, um crente que se dobra, que se ajoelha e que ora, ainda muda a história. Ele talvez possa até ser marcado pelo fracasso ou palavras negativas, mas ele não ficou de bracinho cruzado não. Ele se prostrou e foi adorar ao Senhor. A oração, o Senhor, invocar o Senhor ainda transforma destinos. Oh glória! Eu estou pregando para alguém que teve o destino transformado. Eu estou pregando para alguém que vai orar com sabedoria. Eu estou pregando para alguém que vai orar com entendimento. Eu estou pregando para alguém que vai mudar a sua oração. Enquanto você muda a sua forma de orar, Deus entra na causa. Deus muda a história. Deus transforma. Deus faz. E Deus concedeu o pedido de Jabes, oh glória. Deus concedeu o pedido de Jabes. E o Senhor há de conceder a minha petição e a tua petição nessa noite, amém? Vocês recebem essa palavra? Vocês recebem essa palavra? Joga a mão para o alto para receber. Recebe aí, recebe com força e dá uma salva de palmas para Jesus.